Tudo bem, pessoal? Bom dia. Gilson, é um prazer estar aqui, cara. É um grande prazer estar aqui. E é um grande prazer poder dividir com vocês o que o Data Popular, nos últimos 10 anos, tem estudado sobre a tal da nova classe média. Eu costumo dizer que é um privilégio juntar amigos, na verdade, porque não é a primeira vez que o Gilson recebe o Data Popular. A gente fez trouxe uma série de executivos de empresas aqui há um ano atrás, quando nós organizamos o fórum sobre classe C no Brasil. Ele já generosamente nos recebeu. A Luísa não é madrinha só do Júlio, não. Ela me ajuda, amiga, generosa, sempre. Tava com ciúme já, pô. A Luísa, sem dúvida nenhuma, é uma das empresárias que mais entende cabeça de gente. Eu vou mostrar um bando de dados para vocês agora, mas eu queria que todo mundo que está aqui olhasse essas apresentações, entendendo que tem pessoas atrás desses números. Nós vamos falar de gente, de pessoas que sonham, que estão melhorando de vida, que estão comprando, graças a Deus. Isso. E o ministro, amigo Moreira Franco, que luta dentro do governo para pensar o que fazer para essa nova classe média ficar cada vez maior e, de forma alguma, retroceder as classes C e D. Eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento das estratégias elaboradas pela SAI, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, sob a liderança do ministro Moreira Franco. E, de verdade, vocês, e o ministro vai dividir algumas delas com a gente, vão ver que essa nova classe média não é uma bolha, como diz alguns. Essa tal de classe C veio para ficar e isso muda tudo. Então, poder reunir tanta gente que entende sobre a nova classe média dentro da comunidade de Paraisópolis, que é um exemplo de onde a nova classe média prospera, com uma série de executivos de empresas que estão olhando para esse mercado, e lançando um fórum que, pela primeira vez, vai discutir, vai colocar terceiro setor, iniciativa privada e governo, para discutir junto o impacto que a nova classe média tem no Brasil. Não é coisa para qualquer um. Bom, rapidamente, quem nós estamos chamando aqui de nova classe média brasileira? A gente não está utilizando aquele critério Brasil de classificação socioeconômica, que alguns de vocês conhecem, que pergunta quantos televisores, quantas geladeiras tem na casa da pessoa, porque eu costumo brincar que a Luísa Trajano acabou com o critério Brasil, vendendo geladeira, televisão para todo mundo. Nós utilizamos e nem o critério de renda familiar, que é utilizado pelo professor Marcelo Neri, porque ele não considera o número de pessoas na família, e qualquer um que é pai de família sabe o impacto que uma boca a mais dentro de casa tem. Esse é o critério utilizado pelo Data Popular, que nós apresentamos, inclusive, na comissão sobre a nova classe média brasileira desenvolvida pela SAI, que pega a renda das pessoas da família e divide pelo número de pessoas da família. Então, nós estamos chamando aí da nova classe média brasileira, mas eu não posso falar muito número, senão a Luísa briga comigo, de pessoas que têm renda individual de R$324 a R$1.300. Esse gráfico todo mundo conhece. Todo mundo sabe que o Brasil deixou de ter uma pirâmide social, onde existe uma base grande de pessoas mais pobres, e passa a ter um losango, com uma nova classe média brasileira surgindo. Essa mudança no mapa brasileiro fez surgir o que nós estamos chamando da nova classe média. Fez surgir também um consumidor que compra cada vez mais. Esse é quantas categorias a mais no supermercado os consumidores da nova classe média passaram a ter. Em 2001, elas consumiam 27 categorias de produtos a cada 6 meses. Hoje, consome 41 categorias de produtos. Nós estamos dizendo que a nova classe média, ou a classe C, consome quase as mesmas categorias que a classe A. Ou seja, a revolução também ocorre no carrinho de supermercado da nova classe média, e quem faz compra sabe disso.
quem faz compra e acompanha lá as pessoas enchendo o carrinho, sabem o que isso significa. O fato é que antes, o que era um nicho de mercado, antes, o que era um nicho do eleitorado, virou a maioria absoluta dos eleitores brasileiros e a maioria absoluta do mercado brasileiro, como a gente pode ver nesse primeiro filme. Mais de 42 milhões de brasileiros ascenderam a nova classe média nos últimos 10 anos. Essa mudança que tem acontecido no nosso país. É esse o tamanho da nova classe média. Portanto, não existe pensar em política pública sem pensar na maioria dos cidadãos brasileiros. Não existe pensar em estratégia de negócios ou ter sucesso de venda se não atender bem a nova classe média brasileira. Nos últimos 10 anos, a nova classe média deixou de ser 38% da população e passou a ser 53,9% da população brasileira. 53,9%. Nós vamos chegar em 58% na Copa do Mundo. É uma nova classe média que não para de crescer. E ela cresce principalmente porque o pessoal da classe D, da base da pirâmide, está diminuindo. Vocês podem ver que o amarelo cresce, o verde diminui. E isso não é pouco importante num evento feito aqui na comunidade de Paraisópolis. Porque quem souber hoje entender a classe D e a base da pirâmide serão as empresas líderes de mercado no futuro. A classe D de hoje é a classe média de amanhã. Bom, diferente do que todo mundo pensa, que só existe classe média, classe C no Nordeste. No sul do país você tem a maior concentração da nova classe média brasileira, com 66% da população do sul do país fazendo parte da classe C. No Nordeste é 43%. O Nordeste cresce mais porque ainda tem uma base de pobreza muito grande, mas é no sul do país que você tem a maior concentração proporcional da tal da nova classe média brasileira. E no Sul, e a Luísa está bem, porque a Luísa tem loja no Sul, muito bem, obrigado, e comprou as lojas Maias lá no Nordeste, expande no Nordeste, que é a região que mais cresce no Brasil, e está ainda pegando essa classe D que está virando C lá no Nordeste. Nós temos 48% de negros ou pardos, mais mulheres do que homens, um pouquinho só mais de solteiros do que casados, e 35% desses lares são chefiados por mulher. Mas nós vamos ver que o poder dessas mulheres é muito maior do que esses 35% que oficialmente chefiam o lar dessas mulheres. Então, eu separei esse nosso bate-papo, pessoal, em 5 partes. O que a elite, a classe A e B, pensa sobre a nova classe média brasileira, com uma pesquisa inédita do Data Popular que fala como que a elite se enxerga e o que ela pensa dessa nova classe média. Como é que pensa as pessoas da classe C, qual é o poder de compra, qual é o rosto e os protagonistas da nova classe média e, finalmente,
nós fizemos um exercício aí do que nós chamamos de NCM 1835. Quem são os brasileiros da nova classe média de 18 a 35 anos que vão liderar o mercado de consumo nos próximos 10 anos? Em primeiro lugar, a elite não entende a nova classe média. E sabe por que a elite não entende a nova classe média? Porque ela se acha a classe média. No Brasil, quando você pega a classe A e B, que são aqueles mais ricos, mais de 1/3 da classe A e B se acha pobre. Acreditem, 1/3 da classe A e B se acham pobres. 55% se acha de classe média, porque acha que rico é o Eike Batista. Rico é o Antônio Hermílio. Ele é classe média. Leva o filho para a Disney toda hora, tem onde tudo, mas ele não é rico. Rico é sempre o outro. Eu dei uma aula na Fundação Getúlio Vargas outro dia e perguntei, vem cá, aqui quem é classe média? Todo mundo levantou a mão lá na GV. E eu perguntei, quanto é que está a mensalidade da GV? R$ 2.500. Falei, opa, ou aqui é todo mundo bolsista, ou aqui ninguém é classe média. Daí o cara que levantou da mão falou, Renato, sou eu que... Você está dizendo que eu sou rico? Eu falei, estou dizendo que você é rico. Que sou eu que estou lá na ponta da pirâmide social? Eu falei, exatamente. É você que está lá na ponta da pirâmide social. Não, eu, o Eike Batista. Eu falei, não, o Eike Batista não está na ponta da pirâmide, ele é o faraó, ele manda na pirâmide. Então, entender que classe média, quem tem a média da renda, a média da escolaridade, a média de valores dos brasileiros, e no Brasil, classe média é a classe C, é o primeiro caminho. E aí o pessoal da antiga classe média, ou da elite, tem uma série de preconceitos com relação à classe C. Eu nem ia colocar isso na apresentação, mas eu acho, como saíram os resultados da pesquisa, eu quis mostrar para vocês. O pessoal da antiga classe, da classe média tradicional, ou das classes A e B, 55% deles acham que deveria ter produto para rico e para pobre. 48% deles acham que a qualidade do serviço piorou com a classe C comprando. 62% reclamam do aumento das filas que o aumento das filas do cinema, porque a classe C passou aí no cinema, é ruim. E 49% falou que prefere ambientes com pessoas do seu nível social. Pessoal, é horrível o que eu estou falando, mas é verdade. Acontece. Eu fiz grupos de pesquisa em que pessoas da classe A e B falaram, eu não aguento mais pobre viajando de avião. Deveria ter fila para pobre e fila para rico. É horrível o que eu estou dizendo, mas é resultado de pesquisa. Num país como o Brasil. E num país que avançou, que tem a democracia que nós temos, que teve um ex-operário presidente da República. Aliás, hoje eu quase que vim careca em homenagem ao presidente Lula, porque me comoveu de tal forma a foto dele que... Aí é difícil, né, Luiz? Ainda nesse país, existem 16% da elite que fala que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em certos lugares. Que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região. Vocês lembram de Higienópolis, não lembram? Num país como o nosso, ainda tem 26% da elite acredita nisso. E que todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados para pobre e para rico. Eu estou dizendo isso porque a gente esquece que ainda a guerra não está ganha. A guerra ainda não está vencida. Que ainda existe preconceito no nosso país. E aqui eu estou falando de preconceito de renda, mas também existe uma série de outros preconceitos no Brasil. Existe preconceito contra a mulher. Quantas pessoas... Hoje, a Luísa obrigou o mercado a aceitar uma presidente empreendedora, uma presidente de uma grande empresa empreendedora. Nós sabemos o fato que ainda existe de preconceito que existe no país. E esse é o preconceito de renda, do quanto que a elite tradicional se incomoda com a ascensão da nova classe média. Eu fiz questão de manter isso daqui, porque isso só existe quando existe espaço. A partir do momento que não existir mais espaço para isso, que isso for recriminado, isso tende a diminuir no Brasil.
E a elite tem valores muito diferentes dos valores da nova classe média. Eu vou dar um exemplo. Apenas 21% da elite conhece o seu vizinho. 65% das pessoas da nova classe média conhecem seu vizinho. Conhecem seu vizinho porque se ajudam, porque um cuida do filho do outro, porque emprestam a máquina de lavar roupa um para o outro. Chego com sabão, me empresta a máquina de lavar roupa. Não é verdade, Gilson? Você sabe como é isso? Porque rateiam o ponto de Wi-Fi na internet. Quem mora em apartamento aqui, cada um paga R$100 pela banda larga, né? Liga o Wi-Fi, tem o Wi-Fi dos vizinhos todos, não tem? É diferente. 2 pontos de Wi-Fi resolve a Coab inteira, e cada um só paga 5. E está feliz. Agora, se você não conhece seu vizinho, imagina alguém da classe A chegando. E aí, meu irmão, vamos rachar o Wi-Fi? Não vai rachar o Wi-Fi. Então, nós estamos falando de uma série de brasileiros que gostam do vizinho, conhecem o vizinho, cuidam do filho do vizinho e têm muito mais amigos. A nova classe média tem 70% mais amigos do que a elite. Prefiro comprar produtos brasileiros. Apenas 25% da elite prefere comprar produtos brasileiros. 62% da nova classe média prefere comprar produtos brasileiros. Durante anos, tudo que era importado era melhor. Hoje, você vai comprar uma roupa, fala, é importado. Importado da onde? Da China ou do Paraguai? Não é mais verdade que tudo que é importado é melhor. Cada vez tem mais orgulho do país, do Brasil. A nova classe média pesquisa mais preço e acredita mais na educação como um valor de transformação social. Para acabar com o senso comum, nossa equipe do Data Popular foi na rua e fez um vídeo em que a gente perguntava para as mulheres da elite como elas achavam que as mulheres da nova classe média compram. Bom, lógico, elas têm que trabalhar para manter a casa, manter filhos, ajudar os pais, entende? É uma vida completamente diferente, né? Agora, eu acho que dá para fazer tudo. Eu não acho que é tão exaustivo assim. Eu acho que a gente precisa se organizar melhor. Sempre trabalhei fora. E como é que é? Quantas horas por dia você fica na rua? Umas 12 horas dá, porque 8 horas de trabalho, ida e volta, deve dar 12 horas mais ou menos. E quando você volta, o que você tem que fazer em casa? Tudo, tudo. Aí eu peguei meu diploma, ele falou, mulher minha não trabalha. Homem nenhum nunca me sustentou eu até hoje, porque o meu salário dá para me sustentar. Mas eu acho que a condição delas não permite de comprar esse produto de vaidade, porque o dinheiro acho que não dá para chegar. Primeiro porque os produtos são caros, né? Para comprar meus produtos de beleza, sapato, roupa, isso aí é com o meu dinheiro. E assim, em relação, por exemplo, a ter acesso à viagem de avião? Ainda não é tão acessível para as pessoas de baixa renda, né? Ainda é caro. Prático, né? Se eu fosse de ônibus, eu ia ficar 3 dias na estrada e de avião foi 3 horas. Eu acho que elas vão mais da promoção. Eu não vou levar aquele que está na promoção, se não for aquele que eu uso. Então eu levo aquele outro que está na... Sempre eu costumo levar. Tipo carne é a mesma coisa. Tipo assim, eu não vou aquele por mais barato. E tome senso comum. Quem for no senso comum vai quebrar a cara. Os empresários erram também. Nós perguntamos para 250 empresários como é que ele acha que a nova classe média popular compra. A gente tem isso para várias categorias. Mas a gente fez uma média. E na média dava o seguinte: resposta dos empresários em vermelho, resposta dos consumidores em azul. Os empresários durante anos achavam que tanto faz a qualidade, o importante era ser barato. O consumidor diz o contrário. É a qualidade com preço que cabe no bolso. Já foi o tempo que produto vagabundo e baratinho servia para conquistar a nova classe média. A nova classe média é exigente. Ela pode comparar, ela não é obrigada mais a aceitar qualquer coisa que empurram para ela. E as lojas que entendem e vendem produtos de boa qualidade têm relacionamentos de longo prazo com esse consumidor.
Não é que ele não gosta de oferta, não, ele adora uma oferta. Ele faz fila de madrugada na porta do magazine. Mas ele sabe que aquele produto é de boa qualidade. Não adianta fazer oferta de produto de má qualidade, porque ele só vai comprar uma vez e vai sair falando mal para todo mundo. Esse consumidor tem um jeito próprio de comprar. E ele é otimista. O brasileiro é o povo mais otimista do mundo. E dentro do Brasil, a nova classe média é a mais otimista de todas. Para entender na prática o que é esse otimismo, a nossa equipe colocou um sofá numa praça de Salvador, numa praça de Porto Alegre e numa praça de São Paulo, para saber o que a nova classe média brasileira estava pensando. Eles achavam que não ia dar, que eu estava sonhando sozinho. Mas eu cheguei lá. Eu vivo essa realidade, essa conquista. Graças a Deus, eu tenho a minha casa. Você sabe que você é impossível, que ninguém pode te parar, além de Deus, né? Tive assim de 90 a 360 graus, né? Eu acho que foi meu trabalho, assim, eu conquistei algumas coisas lá. E eu acho que com isso eu cresci bastante. Em janeiro eu me formo em pedagogia, né? Cheguei em casa e contei pra minha mãe, ela ficou regozijada, porque a única filha dela que concluiu os estudos. Aí eu já liguei para um monte de gente, eu já coloquei no MSN, no Orkut, passei na faculdade, vou começar esse ano. Então foi uma grande conquista mesmo e que eu alastrei para todo mundo. A minha conquista hoje é saber o que eu quero. E o que você quer? Hoje? Ser um dos melhores no mercado. O que foi a emoção mesmo foi de entrar no avião, de saber que ia para a Europa, atravessar o mar. Minha maior conquista é minha casa, que eu trabalhei para ter. Eu olhei a casa e disse, é aquela ali que eu quero. Ave Maria, foi um orgulho da minha vida, a pessoa comprar o que é seu. E daí, quando tu chega em casa e tu tem o teu cantinho, que tu sabe que é teu, nossa, isso é muito bom, porque a gente pagava aluguel. A gente pensava que a gente nunca ia conseguir, nunca ia sair daquilo. É suado, é batalhado, a gente conquista. Uma coisa que você pensava que você não ia ter, nunca, que você não ia conseguir. E agora tem. É esse o humor, o estado de espírito da nova classe média brasileira. E é com esse otimismo e com essa vontade de crescer que as políticas públicas e que as estratégias de negócio têm que dialogar. O Nordeste é a região mais otimista do Brasil, seguida da região Norte. O pessoal do Sul é um pouco menos otimista. Renato, e daí? O que você está dizendo do otimismo? Por que o otimismo é importante? O otimismo é importante porque, pela nossa pesquisa, os otimistas vão mais longe do que os pessimistas. Nós pegamos dentro da nova classe média e perguntamos, entre otimistas e pessimistas, quantos pretendem prestar um concurso público. Os otimistas querem prestar mais um concurso público do que os pessimistas. Abrir o próprio negócio. Os otimistas querem mais abrir o próprio negócio. Pequenas empresas do que os pessimistas. Realizar um curso profissionalizante. Os otimistas querem mais realizar um curso profissionalizante do que os pessimistas. Sabe por que isso é importante? É porque o otimismo faz com que as pessoas vão além. Eu lembro na crise passada, de 2008, quando os economistas falavam, guarde seu dinheiro, não compre, não gaste, e o presidente Lula falou, olha, meu amigo, vai lá e gasta para o Brasil continuar crescendo. E foi isso que ajudou o Brasil a sair bem da última crise econômica internacional. Eu lembro, quando eu cheguei na crise de 2008, eu perguntei para um consumidor, vem cá, você sabe que o mundo está em crise? Sei, claro que sei. E você acha que a crise está chegando no Brasil? O pessoal do Jornal Nacional falou que está, sim. Já tomei minhas precauções. Falei, já? Quais são suas precauções? Comprei uma moto. Falei, como assim? O mundo está em crise, ao invés de guardar dinheiro, você comprou uma moto? Claro, comprei uma moto, comecei a fazer um bico de entrega e já estou fazendo o meu pé de meia. Se essa tal de crise chegar, eu já estou precavido. É desse jeito que a nova classe média lida com a crise.
Porque para a classe C, crise não é exceção, crise é regra. Essas pessoas cresceram na crise, cresceram sabendo se virar. Os otimistas também compram mais carro, querem mais reformar o imóvel, querem mais viajar de avião, compram notebook, ou querem mais trocar o celular do que os pessimistas. E essa nova classe média tem valores claros. Foco na família e nos amigos. Tomada de decisão a partir de opinião das pessoas em que ele confia. E é por isso a relação de vizinhança é importante. Uma ligação muito mais forte com o bairro. Sacrifício, esforço e determinação como valor. Mercado de trabalho como alavanca de transformação. Solidariedade, fé e religiosidade. Preocupação com a moradia. E uma grande batalha para educar os filhos, não só na educação formal, nos valores morais. É a Griselda. É a Griselda. Capa da Veja. É a Griselda. É a Griselda. É o Pereirão. E era engraçado, porque a gente fez algumas palestras lá na Globo para a equipe de produção da novela, que mostravam um pouco assim, qual era o aspiracional. E o aspiracional da nova classe média não era a madame, era a vizinha que dava certo, que educava os filhos com amor e com rigor. Com rigor. São esses os valores dessa nova classe média. Mas vamos falar de poder. Vamos falar de poder moral, de poder eleitoral, mas também do poder financeiro. O crescimento da renda do Brasil, de 2001 para cá, na última década, foi de 90% de aumento. De cada R$100 que o brasileiro gastava em 2001, R$25 vinha da nova classe média. De cada R$100 que o brasileiro gasta hoje, R$44 vem da nova classe média. Então o dinheiro está mudando de mão no Brasil. Esse brasileiro está comprando e vai continuar comprando. Tem um número nosso que a Luísa fala, toda hora você ainda tem mais de 40% dos brasileiros que não tem máquina de lavar, né, Luísa? E querem ter máquina de lavar, porque essa mulher está indo para o mercado de trabalho, está comprando. Hoje, a nova classe média movimenta R$1 trilhão por ano. É mais do que o produto interno bruto de Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. Começa a ter cartão de crédito. 61% da nova classe média já tem cartão de crédito. E eles já são maioria entre as pessoas que têm cartão de crédito e que têm um private label. Tem um cartão de loja. Aí. E com mais crédito ela consegue antecipar o sonho. E aí algumas pessoas sempre perguntam, Renato, mas não tem um superendividamento, o crédito não vai atrapalhar a vida dessas pessoas. Né? E aí, eu gosto de contar uma história, né, no evento lá da Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre a nova classe média lá em Brasília, em que o ministro Moreira Franco teve a generosidade de nos convidar. Eu até falei para um dos debatedores que reclamava da compra a crédito. Eu perguntei, contei a história de uma consumidora, e que quando eu indaguei, vem cá, você não tem medo de ficar superendividada? Por que você pagou quase o dobro do valor de uma moto na hora de comprar a sua moto? Você comprou parcelada. Por que você não guardou esse dinheiro e pagou à vista? Ela olhou para mim, era uma mulher que tinha comprado uma moto, deu uma risada e falou, Renato, faz tempo que você não anda de ônibus, né? Porque se você andasse de ônibus como eu, e quando você estivesse lá esmagada naquela latinha de sardinha, e passassem a mão em você, e você não soubesse se estão te molestando ou se estão roubando a sua carteira, você ia entender por que eu não vou esperar 3 anos guardando dinheiro para comprar minha moto. Eu quero minha moto agora. E estou feliz, porque eu comprei uma moto e durmo 1 hora a mais todos os dias, porque eu chego mais rápido no trabalho. Para mim, não existe resposta melhor para os críticos do crediário do que mostrar o que o consumo muda na vida de uma pessoa. Muda a casa própria também. Eu tenho 9,9 milhões de brasileiros que pretendem comprar uma casa própria. Metade desses brasileiros são da nova classe média. Casa própria significa
móveis, eletroeletrônicos, serviços de internet, celular. Significa muito mais gente mobiliando essa casa. E agora eu vou passar um monte de dado rápido, só para mostrar que 46% dos gastos de imóveis no Brasil são gastos pela nova classe média. De eletrodomésticos e eletrônicos, 48% dos 51 bilhões gastos são pela nova classe média. Alimentação, 48%. Artigos de limpeza, 47%. Vestuário, 48%. Para vocês terem uma ideia, apenas a nova classe média brasileira gasta com roupa a mesma coisa que toda a região sudeste gasta com roupa. Só a classe C no Brasil gasta a mesma coisa que toda a região sudeste. Mesma coisa para higiene, cuidados pessoais, medicamentos e livro e material escolar. Só esses dois dados, livros e materiais escolares e medicamentos, significa que, se o governo conseguir assistir essa população, esses 11 bilhões gastos com material escolar e 69 bilhões gastos com medicamento vão para o consumo de outras categorias. Agora, que a nova classe média mudou, todo mundo sabe. Mas o que fez essa nova classe média mudar? Ela cresceu mais no Nordeste ou cresceu no Sul? Entre os negros e entre os brancos? Entre os homens ou as mulheres? Os mais novos ou os mais velhos? E, rapidamente, eu separei para vocês um mapa da onde que está vindo o dinheiro e o crescimento dessa nova classe média brasileira. Em primeiro lugar, a nova classe média cresceu mais no Norte e no Nordeste do que nas outras regiões do país. Cresceu mais no Norte e no Nordeste. De cada 10 pessoas que melhoraram de vida, 3 vieram do Nordeste do país. O Sudeste, pelo tamanho da população, mesmo crescendo menos a classe C, ele respondeu pela maior parcela do crescimento. De cada 6 pessoas que melhoraram de vida, 4 estão na região Sudeste, 3 estão na região Nordeste. Cresceu mais no interior ou nas regiões não metropolitanas do que nas regiões metropolitanas. Esse gráfico mostra um pouco como é que se deu o crescimento da massa de renda, do dinheiro produzido por cada segmento dentro da nova classe média. Enquanto o salário do não negro teve ganho real de 27%, dos negros teve de 105%. Ou seja, os negros cresceram mais a sua renda do que os brancos. Enquanto o salário da mulher cresceu 71%, do homem cresceu 43%. Dos jovens, 44%, dos mais velhos, 14%. Ou seja, a gente sabe que os negros, que as mulheres que foram para o mercado de trabalho, passaram a ter carteira assinada, a comer fora de casa, a ter vale-refeição, férias, 13º. E com férias e 13º passou a ser remunerada para viajar pela primeira vez de avião. Eu tenho certeza que ninguém aqui dessa plateia jamais falou essa frase: esse aeroporto virou uma rodoviária. Mas conhecem alguém que já falou essa frase. Isso se deve ao aumento do emprego formal. A férias e a 1/3 de férias pago para as pessoas gastarem viajando com a família. Vamos entender o papel dos negros. Os negros movimentam hoje 673 bilhões de reais. Olhar para o consumidor negro não tem mais a ver com uma opção. Tem a ver com pragmatismo econômico. Tenho certeza que nenhum empresário que está aqui abre mão de um mercado de 673 bilhões de reais. Vamos falar para a mulher. Todo mundo sabe que a mulher tem cada vez mais participação na renda, enquanto que na classe A, de cada 100 reais, apenas 25 reais vem do trabalho da mulher. Na nova classe média, de cada 100 reais, 41 reais vem do trabalho da mulher. Mas o que pouca gente sabe é o papel que a mulher tem nas decisões dentro de casa. E aí, nós fomos perguntar isso para os homens casados. Nós perguntamos para os homens casados quem decide o alimento que ele come. 89% dos homens casados falou: a minha mulher.
Quem toma as decisões de saúde da família? 75% dos homens casados falaram, a minha mulher. Quem decide o orçamento doméstico? 68% dos homens casados falaram, a minha mulher. A educação dos filhos e a decisão de fazer poupança. Vocês entenderam o papel que as mulheres têm? Na hora de decisão, não sei, ministro, se não é o caso de sugerir ao IBGE que mude a definição do que é chefe de família ou não. Porque essas mulheres, como diz os próprios homens, são hoje quem manda na família da nova classe média brasileira, como os homens casados vão contar pra gente. A mulher É da mulher. Tá. As mulheres. A mulher. A mulher é mais holística, é mais ampla, ela é mais flexível. A mulher resiste mais à dor. A mulher resiste mais às dificuldades da natureza. O poder que a mulher exerce sobre o homem é uma coisa meio que inexplicável. O domínio, com toda a sutileza, entendeu? Sem mandar, sem xingar, sem gritar. A mulher está muito à frente do homem, ela é muito mais esperta, muito mais ligeira. O homem que é machista demais, que não aceita que mulher ocupe um lugar de superior ao homem. Tem homem que não aceita, né? Está aí a presidente da República. Se ela se determinar a vencer, não tem como derrotá-la. O homem que escuta a mulher, ele vive feliz. Ele vive um casamento maravilhoso. Eu estou na função assim eu sou auxiliar dela agora. 80% sim, dependemos delas. A palavra final é a dela. Você se imagina vivendo sem a sua mulher? Eu, sem a minha, com certeza não. Não? Com certeza não. Foi feita para até que a morte nos separe mesmo. E eu acho que espero que a morte seja bem longe assim. Palma para as mulheres da nova classe média. São essas mulheres que quando o marido fica encostado, manda o cara ir trabalhar, porque senão ela vai arranjar outro. São essas mulheres que já durante anos aguentaram humilhações e hoje não aguentam mais. Porque foram para a rua, conquistaram o seu emprego e conseguem chamar para si a responsabilidade para o crescimento da família. Agora, as mulheres comparadas com os homens na nova classe média dão mais dicas sobre saúde e nutrição do que os homens. Fazem exames de rotina com mais frequência do que os homens. São mais criativas, pesquisam mais preço e procuram mais ofertas e descontos. As mulheres têm uma série de iniciativas que fazem com que elas continuem crescendo e melhorando de vida. Vamos entender o papel que os jovens têm na nova classe média. Eles estudaram mais do que os pais e são os novos formadores de opinião da nova classe média brasileira. Hoje, entre os jovens de 18 a 25 anos que estão fazendo uma faculdade, 63% deles são da nova classe média. Vocês lembram aquela época que falaram que se é verdade que os universitários são a elite pensante do nosso país, é verdade que a nova elite pensante é da nova classe média brasileira. Mais de 6 de cada 10 jovens universitários pertencem à nova classe média brasileira. E eles ganham mais do que os jovens da classe A. De cada R$100 ganhos por um jovem, por um pai da classe A, um filho ganha 11. De cada R$100 ganhos por um jovem da classe C, um filho ganha 53. Quem contribui mais para as decisões da família? Quem ganha R$11 de cada 100 ou R$53 de cada 100? Enquanto que na classe A, apenas 10% dos jovens estudaram mais do que seus pais. Na nova classe média brasileira, 68% dos jovens estudaram mais do que os pais. Estudaram mais, estão conectados e por isso passam a ser a fonte de informação desses pais. E aqui, a gente quis mostrar a diferença das classes sociais por faixa etária. E a gente viu que a vantagem que a classe A e B tem sobre a classe C em anos de estudo é 63% entre os mais velhos e apenas 20% entre os mais jovens. Ou seja, a vantagem de escolaridade da classe A é menor entre os mais jovens do que é entre os mais velhos. A vantagem do ano que começou a trabalhar na classe A é maior entre os mais velhos do que entre os mais novos. A diferença da renda da classe A para a classe C também é muito maior entre os mais velhos, de 48 a 55 anos, do que entre os jovens de 18 a 25 anos.
e das pessoas que trabalham com carteira assinada é muito maior também entre os mais velhos do que os mais novos. Usando o português, claro, o que a gente está dizendo é o seguinte, que no Brasil, as diferenças sociais são menores entre os jovens do que são entre os mais velhos. E isso significa que os jovens da nova classe média brasileira têm que ser olhados com atenção na hora de desenvolver estratégias de negócio ou de desenvolver política pública para esses jovens. Agora, não é porque o jovem da classe A e o jovem da classe C estão estudando quase que da mesma forma que eles pensam da mesma maneira. Nós perguntamos para universitários da classe A e da nova classe média quantos % deles acreditam em astrologia. 49% dos jovens da classe A e B acreditam em astrologia. Esse número cai para 39% na classe C. Em alma gêmea, no par perfeito, na tampa da sua panela, 47-34. No ET de Varginha, 37-13. Em previsão de futuro, 37-20. Pessoal, o gráfico não está errado não, tá? Nós estamos dizendo, eu não sei se eu posso ou não acreditar em previsão de futuro, se o ET de Varginha existiu ou foi um golpe de marketing, ou se um dia Deus vai ser generoso comigo e eu finalmente vou encontrar a tampa da minha panela. O que eu sei é que a nova classe média não tem tempo de pensar nisso. Ela vive o concreto, ela vive o aqui e o agora, e ela tem um jeito próprio de pensar. Os mais jovens são mais interessados em conhecer outras culturas do que os mais velhos, são mais empreendedores, confiam mais na internet como fonte de informação, são mais preocupados com a responsabilidade social e são mais preocupados com a qualificação profissional. E para terminar o rosto da nova classe média, falar dos internautas. O computador já está presente em metade das residências da nova classe média brasileira. Hoje, 56% dos domicílios com internet são da nova classe média. Metade dos domicílios com banda larga pertencem à nova classe média brasileira. Metade dos domicílios com banda larga. Hoje, 57% das pessoas do Orkut são da nova classe média. E você que tinha uma conta no Orkut e fechou a sua conta do Orkut, porque mesmo não falando para ninguém, não aguentava mais tanta classe C no Orkut e foi para o Facebook, desistam. Eles invadiram o Facebook. Invadiram o Facebook. E a nova classe média é maioria absoluta entre os usuários do Facebook. E depois que o Twitter passou a ser em português, passou a ser maioria absoluta no Twitter. Renato, e daí? Por que os internautas são tão importantes de serem entendidos na nova classe média? Porque os internautas têm mais interesse em conhecer outra cultura, são mais interessados em arte, são mais criativos e são mais preocupados com reciclagem de lixo. Eles têm um conjunto de atitudes diferentes do que os não internautas. Então, a popularização da internet, através do Plano Nacional de Banda Larga, muda o comportamento dessas pessoas. E, finalmente, senhores, para terminar, a gente quis mostrar para vocês o que nós chamamos de projeto NCM 1835. A nova classe média de 18 a 35 anos. As pessoas mais velhas, as pessoas de 28 a 45 anos, estão no topo da renda das classes sociais no Brasil. Então, para entender o que seria o Brasil daqui a 10 anos, nós quisemos entender hoje o perfil das pessoas de 18 a 35 anos que serão a elite econômica nos próximos 10 anos. O topo da renda da classe C. Quem vai estar lá, podendo. Mas, afinal, quem são? Como pensam? O que querem os brasileiros que amadureceram num país sem hiperinflação? Porque os mais velhos lembram o que é hiperinflação. Os mais novos, não. Os mais velhos lembram o que era receber o salário como se fosse um cubo de gelo, embaixo de um sol de 40 graus. Ter que sair correndo com esse salário derretendo. Chegar correndo no supermercado, com uma mão segurar a mocinha que remarcava preço, e com a outra encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe.
Os mais novos não sabem o que é hiperinflação. Não sabem o que é ditadura militar. E essas pessoas que não sabem o que é hiperinflação e o que é ditadura militar vão mandar no consumo nos próximos 10 anos. E eles têm um jeito próprio de comprar, de consumir, nos últimos 5 anos de gastar. Eu tive a oportunidade de estudar e com isso eu tripliquei, quadrupliquei quase a minha renda. Eu ganhava R$300 naquela época. E agora hoje lá no banco eu ganho 1.500. Finalizando aí a faculdade, entrei no inglês e conquistei meu carro. Acabei servida, todo mundo olhando pra você. Nossa, esse cara é boa pilha. Então Quando eu andei pela primeira vez que o avião estava aterrissando, eu tinha acabado de tirar a habilitação. Eu ficava com o meu pé procurando o freio. Eu nunca tinha ido pro estádio, mês passado eu fui assistir o jogo Palmeiras e São Paulo. Minha última aquisição fantástica, que é o meu bebê vermelho, eu falo que é o meu bebê vermelho. Eu quis estudar, então eu sou mais nova e ainda assim tive mais cabeça para querer crescer na vida. Geralmente sempre eu tô fazendo cursos e só depende de mim mesmo. Eu não admito ter menos do que minha mãe teve. Cartões de crédito, gente, é a possibilidade de a gente ter coisas que a gente não pensaria em ter. Pela primeira vez, eu tava comprando uma cama de casal pra mim. Todo mundo viajou no meus cartões. Eu não sei o de amanhã, é basicamente isso. Eu não tenho poupança de dinheiro no banco, então eu vou fazer uma poupança de crédito. Eu não quero ser rica. Não tenho essa ambição de ser rica. Hoje em dia ter filho custa caro. Eu acho que tudo tem preço. Principalmente quando eu posso ou não pagá-los. Daqui 5 anos ela tá fora daqui, desse bairro aqui, tá num bairro mais melhor, né? Pensei, de repente, em uma loja da Boticário. Ser dona da loja. Casa, eu quero pensar no futuro dos meus filhos. Ou seja, aquilo que era um sonho distante virou uma meta ao alcance das mãos desses brasileiros que estão melhorando de vida. O poder da nova classe média 18-35 é enorme. 56% acham que as suas finanças melhoraram e 74% acham que a sua renda vai continuar melhorando. 45% pretendem viajar de avião. 42% pretendem comprar um imóvel em até 2 anos. 40% pretendem comprar um automóvel no próximo ano. Querem comprar um notebook pela praticidade. 85% do NCM 18-35 acessa a internet todos os dias. E 6 em cada 10 pessoas dessa nova classe média de 18 a 35 já acessaram a internet pelo celular. E é esse cara que vai ser a elite nos próximos 10 anos. 42% dos consumidores da próxima década estão estudando, 53% pretendem fazer faculdade, 83% pretendem fazer um curso profissionalizante, 32% um curso de idiomas. 1/3 da nova classe média que vai mandar no consumo pretende fazer um curso de idioma, quer aprender outra língua para o mercado de trabalho e para continuar conquistando o resto do mundo. Agora, quanto que esse público está realizado em relação às diversas áreas da sua vida? O que a gente vê é que o azul escuro lá de cima é o muito realizado, razoavelmente realizado é o amarelinho. Então o azul e o verde são os mais realizados. Esses caras estão mais realizados na sua vida familiar, na sua vida afetiva, e depois começam a entrar nas funções do Estado. Na saúde um pouco menos, no estudo um pouco menos, no trabalho um pouco menos, e com relação à forma física também um pouco menos. Sabe por quê que parte deles considerável não estão realizados no trabalho? Porque são mulheres. Mulheres que passaram a trabalhar com carteira assinada, a ganhar mais dinheiro, a ser dona do próprio nariz, mas não encontra nas empresas creche para deixar o seu filho. Um transporte público que faça com que ela não tenha que passar 4 horas do seu dia dentro do ônibus. Nós estamos falando disso aqui. Os sonhos estão relacionados a estudos, profissões e a família. E aí é um detalhe muito interessante para o ministro, e se tudo correr bem para a futura ministra. Nós perguntamos, Luísa, para eles, o que você prefere? Ter um emprego com carteira assinada, ter um negócio próprio ou ser funcionário público? E a maioria absoluta disse,
eu prefiro ter um negócio próprio. Eu prefiro ser dono do próprio nariz. Eu não quero patrão. Eu quero ser dono da minha vida. Eu quero que me ajudem a ser dono da minha vida. O empreendedorismo está carimbado na testa da nova classe média brasileira. É esse o sonho da nova classe média. É ser dono do próprio nariz. 6 em cada 10 pessoas disseram que têm pretensão de abrir um próprio negócio. 91% daqueles pretendem abrir um próximo negócio nos próximos 10 anos. E 7 em cada 10 consumidores que têm pretensão de abrir o próprio negócio se sentem preparados para fazer. E nós sabemos que não são. Ainda não estão. Mas quem ajudá-lo a estar preparado vai ter um consumidor e um fornecedor fiel. Não esqueçam dessa gana, dessa vontade empreendedora dos brasileiros da nova classe média. Então, o que a gente viu aqui? Que na última década o Brasil passou por uma profunda mudança e que a pirâmide social virou um grande losango. A classe média se tornou pela primeira vez majoritária, sendo fundamental na vida econômica, cultural e política do nosso país. Num país com democracia de voto obrigatório, ou você satisfaz a nova classe média, ou você não ganha eleição. Essa nova classe média é decisiva em qualquer aspecto da vida brasileira. As mulheres, os jovens e os negros são os vetores de crescimento dessa nova classe média. E as pessoas da classe C, que hoje têm de 18 a 35 anos, ditarão os rumos da economia brasileira nos próximos 10 anos. Esse último vídeo resume tudo o que a gente falou por aqui. A situação cada dia passa está ficando melhor. Nossa vida hoje está sendo mais em conta. Quando eu comecei a trabalhar, no mesmo mês, já peguei cartão de crédito. Eu tenho mais ou menos aí quase 20 cartão de crédito, tenho 6 cartões aí. Eu dou nota 1000 para cartão de crédito. Você conta para alguém quando você sabe que é uma promoção? Conta para quem? Minha vizinha, ela vem, mas gosta. Mas geralmente pra amiga, né? Vai pra tal loja, tá super legal, os sapatos estão super baratos. Bom, eu sou muito consumista, eu adoro comprar roupa e calçado, adoro. Eu, quando eu gosto, não tem preço, né? Se caro, seco, eu queria juntar o dinheiro pra comprar, mas comprar uma coisa que eu gosto. Tem que bater o olho e gostar, se gostar não importa isso não. Eu gastei 200 pago cosmético. Olha! Eu busco o mais barato, mas dentro dessas marcas que eu conheço, que eu acredito. Também não adianta você comprar um produto muito barato e não prestar. E marca dura mais, né? Vale mais a pena pagar? Vale mais a pena pagar mais caro se você tem uma coisa melhor. Na empresa Alô, né? Sou supervisor técnico, faço instalação de rua e ajudo a galera. Hoje a gente tem cerca de 400 ou mais clientes, mais ou menos. Boca a boca, um foi falando com o outro, um foi passando com o outro. Aí vamos ficando conhecidos. E agora temos já uma carteira bem grande, temos uma carteira enorme de clientes já. Os pais, eles só terminaram o ensino médio e pararam, entendeu? Não fizeram faculdade, essas coisas assim. E você pretende, você pretende? Fizeram até o ensino fundamental. E você agora tem... na faculdade, ó, na faculdade. E eu tenho curso superior hoje, então estudei bem mais do que eles, né? Eu quero não parar nessa faculdade que eu quero fazer a pós, quero continuar estudando cada vez mais. Daqui uns 2, 5 anos, eu pretendo estar num cargo melhor, assim, eu estou numa empresa legal hoje, eu pretendo estar num cargo melhor, ganho bem mais, com certeza. Casado, meu carro, minha casa. Ter meu próprio negócio, estar mais próximo da minha família e trabalhar para mim, não para os outros. Constituir uma boa família, ter uma situação financeira razoável. Eu acho que viver bem com os meus pais, fazer os meus pais felizes, acho que é um sonho pra mim. Que sensação mais gostosa de liberdade do que você ter teu dinheiro e poder você comprar algo que você quer sem ter que ficar pedindo opinião pra pai, pra mãe, ou para marido, ou pra o que seja for. Que
antes um consumidor que era invisível apareceu. E que isso muda tudo. Muda tudo nas eleições. Muda tudo nos negócios. Muda tudo na opinião pública. Porque ninguém tem sucesso no Brasil sem entender, conversar, mas acima de tudo respeitar os brasileiros da nova classe média. Muito obrigado pela atenção.